Olá, bem-vindo ao Foco na Previdência. Aqui, a nossa missão é construir o seu sucesso por meio do direito previdenciário. E o tema de hoje vai ser Revisão da Vida Toda, tema 1102 do STF. Mas antes da gente entrar no tema, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta desse assunto, direito previdenciário, e quer encontrar um foco para a sua carreira, se inscreva, ative o sininho. Toda semana a gente grava conteúdo novo, coisas relevantes para o teu sucesso. Tá bem? Bom, hoje eu quero falar para você sobre 5 temas. Primeiro, a gente vai transcorrer um pouquinho sobre o histórico, como é que a gente chegou onde chegou com a revisão da vida toda. Segundo, vou explicar um pouquinho para vocês o que é essa tese que foi submetida a julgamento no STF. Terceiro, vamos dar um foco lá no voto do ministro Alexandre de Moraes, porque foi o voto que conduziu o julgamento, ou melhor, que conduziu a formação da tese. Quarto, vamos falar um pouquinho sobre os limites dessa tese fixada, as nuances que delimitam ela. E 5, por último, uma dica extra, nós estamos desenvolvendo no nosso escritório uma tese nova da revisão da vida toda que permite aplicar as contribuições da vida toda para fazer o cálculo do valor do benefício para aquelas pessoas que se aposentaram depois da reforma da Previdência. Então vamos começar pelo histórico para que você consiga entender um pouco melhor como é que a gente chegou até aqui com essa história de revisão da vida toda. A Lei 8.213 de 1991, que a gente também conhece como Lei de Benefícios, estabelecia e estabelece até hoje a forma de se chegar ao valor do salário de benefício. Salário de benefício é a base que você utiliza para se chegar ao valor do benefício depois. Então vamos nos concentrar agora no salário de benefício. O artigo 29, na redação original da Lei de Benefícios, estabelecia que você, para chegar ao valor do salário de benefício, devia pegar os últimos 4 anos, para ser mais exato, os últimos 48 meses. Desses últimos 48, você pegaria os 36 melhores, ou os melhores salários de contribuição de 36 meses, e faria a média. Pega 4 anos, separa os 3 melhores, faz a média. Era só isso que você tinha que fazer para chegar ao valor do salário de benefício na redação original da Lei de Benefícios. Isso, em tese, beneficiava quem recebia muito no final da vida. E por conta disso, o legislador, em 1999, lá na exposição de motivos, falou em justiça distributiva e, de alguma forma, trazer justiça por meio de um novo cálculo de valor de benefício. O que foi feito na prática, então? Foi mudada a redação do artigo 29. O artigo 29, que antes falava em média dos últimos 3 anos, agora passou a falar de média da vida toda. Então, todo o período contributivo, toda a curva de contribuição da vida da pessoa seria considerada. Porém, havia um problema. Até 1994, para os mais velhos vão se lembrar, para os mais novos talvez já tenham lido em algum lugar, aqui no Brasil imperava um sistema de correção monetária que provocava muitas distorções. A inflação era galopante. Cada dia os preços eram reajustados e a inflação mensal era gigantesca. Bom, diante desse cenário e com a realidade de 1999, era praticamente impossível ao INSS corrigir todos os salários de contribuição da vida toda para a data da concessão do benefício. Por conta dessa dificuldade técnica, foi criado no artigo 3º da Lei 9876 de 1999 uma regra que a gente começou a chamar de regra de transição, que falava o seguinte: olha, apesar de lá no artigo 29 estar escrito que a média deve se fazer da vida toda, para as pessoas que já estavam contribuindo antes, a gente vai aplicar a seguinte regra de transição. Você desconsidera tudo que tiver antes de julho de 1994 e considera só de julho de 1994 para frente. Isso posto, nós tínhamos então 2 regras para cálculo do valor do salário de benefício.
coexistindo na mesma época. A primeira, a do artigo 29 da Lei de Benefícios, que estabelecia que o cálculo do valor de salário-benefício era feito com a média da vida toda. E uma segunda, uma regra de transição, que estava lá no artigo 3º da Lei 9876, que dizia, não, você faz o cálculo só de julho de 1994 para frente. Veja, é uma regra de transição. Então ela deveria fazer a transição de uma forma mais suave de um regime anterior, que era melhor, no nosso caso, a média dos últimos 3 anos, para um regime pior, no nosso caso, a média da vida toda. Essa regra de transição entraria no meio disso para fazer essa suavização dessa transição, ou seja, tinha que ser melhor para o segurado. Na prática, porém, o INSS, ao aplicar essa regra de transição, produziu benefícios de valor bem pior do que poderia ter feito ao aplicar a regra definitiva. Ou seja, a regra de transição, em muitos casos, gera um benefício de valor menor do que a regra definitiva. Nesses casos, esses segurados começaram a ajuizar ações pedindo para ser aplicado o valor da vida toda, ou melhor, os valores de salário de contribuição da vida toda. Porque era a regra definitiva, então não fazia sentido aplicar a regra de transição se era pior para eles. Dessa forma, essas ações começaram a chegar em todos os juízes de tribunais diferentes em todo o Brasil, sustentando a mesma tese. Ou seja, eu não quero a regra transitória ou a regra de transição, porque para mim ela está prejudicando, eu quero a regra definitiva. O INSS começou a ser condenado na primeira instância. Recorreu, foram esses processos todos encaminhados aos tribunais regionais federais. O INSS começou a perder em todos os tribunais regionais federais. Recorreu ao STJ, o STJ julgou favoravelmente ao segurado e também condenou o INSS. Aí o INSS entrou, por definitivo, com um recurso extraordinário para o STF, e o STF selecionou essa tese para ser julgada e chamou isso de tema 1102, revisão da vida toda. E o que é então essa tese da revisão da vida toda, afinal? É só o pedido, a pretensão para que seja aplicada a regra definitiva, sob a fundamentação de que a regra transitória não está cumprindo a sua função de suavizar essa transição. Ou seja, se não cumpre a função, deve ser afastada e aplicada a regra definitiva. O que se busca é melhorar a média, não em todos os casos, mas nos casos em que as contribuições anteriores a 94 eram melhores, eram mais vultuosas do que a média considerada a partir de 1994. Nesses casos, o que se buscava então era a condenação do INSS a revisar o cálculo inicial do benefício, fazer a revisão da RMI para calcular então todos os salários de contribuição da vida toda. E o que é então essa tese da revisão da vida toda que foi decidida lá pelo STF? Primeiro, ela é uma tese, ou seja, pode existir outra. No final a gente vai falar sobre isso. Mas ela é uma tese. O que é essa tese? Essa tese ela é fundada nessa situação de que a regra de transição não está beneficiando o segurado. O que os advogados estavam alegando é o seguinte: a regra de transição serve para suavizar a transição. Se não suaviza, não cumpre o seu papel, portanto é direito do segurado aplicar a regra definitiva. E por isso, o que queriam esses advogados, esses colegas, era gerar um recálculo do valor do benefício considerando todos os salários de contribuição da vida toda. Na prática, porém, e aqui a gente não pode se limitar ao que é óbvio, há 2 efeitos na revisão da vida toda e não apenas um. Eu vou tentar explicar para vocês esses 2 efeitos daqui para frente. O primeiro deles, evidentemente, é provocar a inclusão de meses anteriores a julho de 1994, que é o que nós falamos até agora, certo? Então não vou explicar mais sobre isso. É só para gerar uma média melhor considerando os meses anteriores a 94. O segundo efeito, porém, é afastar a regra do mínimo divisor. Isso é um pouquinho complicado. Eu vou recomendar para vocês um outro vídeo que a gente falou bastante sobre a regra do mínimo divisor. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu vou tentar simplificar isso aqui em poucas palavras. O que é então esse mínimo divisor? Divisor
Lembra lá da aulinha de matemática, lá no matemática fundamental no colégio? Divisor é aquele número que divide, é o que fica debaixo numa conta de dividir, é aquele que está embaixo. Normalmente, como é que você faz uma média? Você soma 3 números, 4 números, 5 números e divide pelo número desses números considerados. Ou seja, se você somar 10 mais 20 mais 30, a média vai ser a divisão desses 3 números por 3. 10 mais 20 mais 30 é igual a 60, dividido por 3, 20, então logo a média é 20. Nessa situação, o divisor é 3. O divisor, então, normalmente, é o número de meses que você utilizou para fazer essa conta. Só que a Lei 9876 de 1999, ao criar essa regra de transição de 94 para frente, ela previu um problema. Qual seria o problema? Algumas pessoas tiveram muito poucas contribuições depois de julho de 1994. E isso poderia gerar uma distorção no sistema, que seria o seguinte: a pessoa, sabendo dessa regra que dava um corte de 94 para trás, jogava todas aquelas contribuições fora, ela poderia aumentar o valor das contribuições só no final do período contributivo, querendo com isso gerar uma média muito maior. Poderia, por exemplo, pagar no teto por 1, 2 meses e gerar uma aposentadoria de valor muito elevado. Então o legislador diz o seguinte: não, para esses casos em que houver poucas contribuições depois de julho de 1994, o divisor não vai ser o divisor normal. O divisor vai ser, no mínimo, 60% dos meses decorridos de julho de 1994 até o mês anterior da concessão do benefício. Se passaram, por exemplo, 100 meses, serão considerados 60, ou melhor, o número 60 como divisor. Não interessa se você só tinha um salário, esse um salário vai ser dividido por 60, porque é 60% dos meses que decorreram de julho de 94 para frente. Se você não conseguiu entender isso, vê lá o nosso vídeo que trata mais sobre esse assunto. Agora que você já entendeu um pouco mais, então, do que é essa tese da revisão da vida toda que foi submetida a julgamento pelo STF, e também viu que tem efeitos além do óbvio, e também entender um pouquinho do histórico, acho que já está bom para a gente partir para o próximo passo, que é analisar o próprio julgamento do STF no tema 1102. Antes, porém, só um esclarecimento. A gente vai focar no voto do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque foi com base no voto dele que a tese foi fixada no tema 1102. Vamos ver o que disse a presidente Rosa Weber antes de decidir isso. Então, eu proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário. Vencidos os ministros Nunes Marques, seguir a ordem, né, que foram proferidos. Nunes Marques, aqui eu tenho o ministro Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E agora resta a tese, né, porque o eminente relator apresentou uma tese levemente divergente, né, ou melhor, apresentou uma tese da qual o ministro Alexandre de Moraes não propriamente divergiu, mas apresentou como uma nova formulação. Eu poderia... Por favor, presidente. Apresentá-la, por favor, ministro? O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 26 de 11 de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 113 de 2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Com relação à tese, alguma ponderação quanto à tese apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes? Mesmo os que divergiram com relação à tese em si, alguma ponderação? Então, aprovada a tese com a formulação apresentada pelo ministro Alexandre de Moraes, que redigirá o acórdão.
Assim, como você pôde observar, a tese foi fixada com base no que o Alexandre de Moraes indicou e o tribunal aceitou por unanimidade. O que é então que essa tese disse? Você viu o Alexandre de Moraes falando, mas vamos aqui tentar traduzir. O Alexandre de Moraes disse o seguinte, que em todos os casos em que a regra de transição for pior, então deve-se aplicar a regra definitiva, desde que a aposentadoria tenha sido calculada com base nas regras anteriores à da reforma da Previdência. Dada a importância do voto do ministro Alexandre de Moraes, vamos nos aprofundar mais um pouquinho e entender qual foi o centro da decisão, o motivo central do fundamento do Alexandre de Moraes. Aqueles que mais próximo da aposentadoria tiveram aumentos salariais, realmente a regra transitória acaba sendo uma regra melhor para o segurado. Mas não é essa realidade do segmento de trabalhadores mais hipossuficientes. Não é a realidade do segmento dos trabalhadores com menor escolaridade, que tem a trajetória salarial, infelizmente, decrescente quando se aproxima o momento da sua aposentadoria. Acabam, pela aplicação da regra transitória, como acabaram sendo, duplamente penalizados. Penalizados porque, em virtude de não terem a possibilidade de uma maior escolaridade, terem um decréscimo salarial com a idade, e penalizados porque os maiores valores de renda que recebiam acabam sendo ignorados, excluídos da média geral. E isso fez com que houvesse uma diminuição muito grande do valor a ser recebido. Assim, o que disse o ministro Alexandre de Moraes é basicamente o seguinte, que não faria sentido aplicar a regra de transição naqueles casos em que ela é pior, porque a maior parte dos prejudicados seriam aqueles da base da sociedade, ou seja, as pessoas mais pobres, mais carentes, aqueles que realizam trabalho braçal no início da vida e ganham mais, porque é por produtividade, do que no final da vida. Porém, o ministro Alexandre de Moraes ainda vai um pouquinho além e fixa um limite temporal para essa tese. O que é que disse o Alexandre de Moraes a respeito disso? O ingrediente a mais que a própria reforma da Previdência, com a emenda 103, estabeleceu que esse limite fixado pela regra transitória passou a ser regra permanente, até que a lei disciplinasse a matéria, nos termos do artigo 26 caput da emenda 103. Então, o que era transitório passou pela emenda 113, somente em 2019, passou a ser definitivo até que houvesse uma nova lei disciplinando a matéria. Bom, como você viu, o Alexandre de Moraes citou o artigo 26 da reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103 de 2019, para fixar esse termo final, com base no qual ele limitou a tese da revisão da vida toda. Como ele citou o artigo 26, eu queria ler com vocês esse artigo. Ele vai aparecer aqui do lado, mas também vai aparecer na tela. Vamos ler? Artigo 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de Previdência Social da União e do regime geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. Bom, então o que disse o ministro Alexandre de Moraes com base nesse artigo 26? Ele disse basicamente o seguinte: olha, a tese de vocês é a seguinte: o artigo 29 da Lei de Benefícios tem que ser aplicado sempre que o artigo 3º, que é a regra de transição, for pior. Então, se for pior, aplique-se o artigo 29. Porém, quando foi promulgada a emenda constitucional número 103 de 2019, aquele artigo 29, ele não foi recepcionado, porque tem norma própria, o artigo 26 da reforma da Previdência, da emenda constitucional número 103 de 2019. Ou seja, aquela regra do artigo 29 não vale mais, aqui vale a regra do artigo 26 da reforma da Previdência.
E essa regra já está em vigor desde o dia 13/11 de 2019. Então, portanto, até o dia 12/11 se aplica a regra anterior e, portanto, se aplica a tese da revisão da vida toda fixada pelo STF. Depois disso, não se aplica mais aquela tese da revisão da vida toda fixada pelo STF. Então, em resumo, todos os que aposentaram com as regras da reforma da Previdência já não teriam mais direito à revisão da vida toda com base nessa tese que foi fixada no tema 1102 do STF. O que sobra para a gente, então, é questionar: existe ainda alguma possibilidade de revisar o benefício para aquelas pessoas que já aposentaram depois da reforma ou com base nas regras da reforma? O nosso escritório defende uma tese, que é a tese da inconstitucionalidade do artigo 26 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Com base em quê? Com base na afronta ao princípio contributivo. Eu quero explicar para vocês essa nossa tese nos seguintes pontos. Primeiro, quais os limites da decisão do recurso extraordinário 127.69.77, que é o tema 1102 do STF. Segundo, há alguma outra tese de revisão? Terceiro, inconstitucionalidade do artigo 26 da Emenda 103 de 2019. Quarto, razão de ser da criação da ficção legal chamada período básico de cálculo. Quinto, princípio contributivo e da justiça distributiva. Vamos falar um pouquinho então sobre os limites dessa decisão do STF. O STF não decidiu sobre tudo, ele decidiu só sobre o que foi colocado para ele, ou seja, sobre a tese sustentada pela parte do processo. Era um processo, lembra? Era um processo que pedia a revisão do valor do benefício. O STF foi acionado em recurso extraordinário, porém a tese está delimitada lá na inicial. E qual era a tese? A tese era de que você não poderia aplicar a regra transitória do artigo 3º quando ela fosse pior do que a regra definitiva do artigo 29. Para nos ajudar um pouquinho, vamos cortar um pedacinho da decisão do Alexandre de Moraes nesse ponto. Como Vossa Excelência já adiantou, aqui é um recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que se transformou no tema 1102 de repercussão geral, possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1º e 2º da Lei 8.213, de 91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876, de 99. Assim fica evidente o limite da decisão do STF. Ele não estava julgando outra tese qualquer, mas apenas aquela que foi submetida pela parte. Assim, ao firmar a sua tese, o STF não afasta as outras, mas apenas aceita aquela que a parte tinha sustentado. E existe alguma outra tese? Para nós existe. A tese que a gente sustenta é a da inconstitucionalidade do artigo 26 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Mas por que seria inconstitucional? Por conta de uma coisa. Hoje, já não existe mais uma razão de ser para a ficção legal que foi a criação do PBC. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a gente falou antes? Desde a Lei 9876 de 99, a intenção do legislador era sempre a de estender ao máximo o período contributivo, ou seja, considerar todos os meses. Essa era a intenção. Porém, lá naquela data, eles ainda não tinham capacidade técnica para fazer isso e, portanto, criou-se uma ficção legal, que era o período básico de cálculo, ou seja, restringir a julho de 94 para frente o período a ser considerado. Antes disso, eles não conseguiriam aplicar esse cálculo, eles teriam muita dificuldade técnica para isso. Porém, nós temos que pensar se isso ainda é uma realidade na data da promulgação da Emenda Constitucional número 103 de 1999. Antes da gente entrar nisso, eu queria só agora colocar mais um recorte da decisão em que o ministro Alexandre de Moraes toca o dedo nesse assunto.
ou seja, o da ficção do PBC. O fato do sistema de previdência social, isso foi levantado ontem pelo eminente ministro Nunes Marques, reger-se pelo princípio contributivo, pela qual não só a percepção do benefício pressupõe a contribuição do segurado, isso reforça aqui a necessidade ou a possibilidade dessa opção, porque houve efetiva contribuição por uma ficção legal. Vejam, por uma ficção legal, o legislador fez um corte em relação aos benefícios para tentar, com esse corte, favorecer o segurado. Olha, se por essa ficção legal, com esse corte, não conseguiu favorecer, o que pede o segurado é a aplicação da regra geral, da regra normal. Ele não quer ser supostamente beneficiado por uma regra transitória que acaba prejudicando o segurado. O que a gente viu, portanto, foi o ministro Alexandre de Moraes dizendo que o PBC, o período básico de cálculo, é apenas uma ficção legal. Uma ficção legal que, como a gente viu, foi criada por uma dificuldade técnica que o INSS teria de aplicar o princípio maior, que seria estender o período básico de cálculo para a vida toda. Se essa ficção legal não faz sentido mais na data da emenda constitucional número 103 de 2019, ela não deveria ser aplicada. Se foi aplicada, ela foi por quê? É evidente que em 2019, com todo o avanço da humanidade, o avanço da informática, já era possível ao INSS considerar todas as contribuições da vida inteira para se chegar ao valor do benefício. Ao se fazer essa restrição, esse corte ficcional sem uma razão de ser, o que o INSS fez foi afrontar o princípio contributivo, ou o princípio do efeito contributivo. Que princípio é esse? É um princípio que está lá na Constituição desde a emenda constitucional número 20 de 98, no artigo 201, no artigo 201, parágrafo 11 e no artigo 194, inciso 6º. Esse princípio contributivo, ele exige que o legislador considere o valor da contribuição no cálculo do benefício. Qual é o limite do princípio contributivo? Até agora era o PBC, porém o PBC da Lei 9876 de 99, que só era aplicado em favor do segurado. Porém, o legislador criou uma nova ficção na emenda constitucional número 103 de 2019, e essa ficção sem nenhum lastro na realidade, ou seja, não há dificuldade técnica agora de se aplicar a vida toda, ou seja, não há dificuldade técnica para se aplicar o princípio contributivo que está lá na Constituição. Assim, o artigo 26, a nosso ver, é inconstitucional e você poderia sustentar essa tese numa futura ação de revisão da vida toda, mas com uma nova tese, uma nova roupagem, para aqueles que se aposentaram com base na regra da reforma da Previdência, ou seja, da lei da emenda constitucional número 103 de 2019. Antes da gente concluir, porém, eu queria trazer aqui mais um argumento que eu acho muito importante para defender a afronta ao princípio contributivo. Eu quero ler com vocês a exposição de motivos da emenda constitucional número 103 de 2019. Vamos lá. Os mais ricos não possuem idade mínima. No RGPS, a fixação de uma idade mínima de aposentadoria contribui para promover a maior justiça distributiva, uma vez que afeta exclusivamente os trabalhadores socialmente mais favorecidos, que se aposentam em idades precoces. Busca-se, dessa forma, levar os trabalhadores com melhor situação financeira a se aposentarem na mesma idade dos mais pobres. O que a gente acabou de ler junto agora foi um item da exposição de motivos da reforma da Previdência, ou seja, da emenda constitucional número 103 de 2019. Apesar de você ter lido ali que o legislador disse que o princípio distributivo é o que movimentava a fixação de uma idade mínima, a gente tem que analisar isso de uma forma mais sistemática. Por quê? Porque a reforma da Previdência impactou principalmente a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Por quê?
Porque antes, no sistema anterior à reforma, não existia idade mínima para esses dois benefícios. E a reforma da Previdência fixou uma idade mínima e, com isso, gerou um impacto imenso nesses segurados. Assim, se o princípio distributivo é o que moveu essa fixação, o princípio distributivo é o que moveu a própria reforma da Previdência. E aí a gente tem que pensar: como é que você alcança o princípio distributivo sem que você considere a situação daqueles que estão na base da sociedade, ou seja, dos trabalhadores braçais, aqueles que trabalham sem muita qualificação, sem muito nível educacional? Como disse o ministro Alexandre de Moraes no seu voto, esse que a gente transcreveu aqui, rodou antes aqui nesse vídeo, aqueles que são impactados pelo corte do período básico de cálculo são justamente os mais pobres. Por quê? Porque no início da sua vida, eles estavam mais produtivos, recebiam sob produção, então seu salário era maior do que no final da vida, que já estavam mais envelhecidos, mais desgastados e produziam menos. Se o PBC gera um impacto na base da pirâmide social, ou seja, nos mais pobres, então não há que se falar em distribuição de riqueza pelo PBC. Assim, ao fixar o corte do PBC em julho de 1994, o que se conseguiu foi o oposto da distribuição de riqueza. E como é que a gente alcança, então, a distribuição de riqueza nesse cenário? A resposta está de novo no princípio contributivo. Ou seja, se a gente utilizar o princípio contributivo no seu extremo, ou seja, considerando todas as contribuições da vida toda para se chegar no valor do benefício, o princípio contributivo está sendo alcançado e também o princípio da distribuição, ou seja, de utilizar a previdência social para distribuir riqueza. Bom, gente, esse vídeo tinha a missão de trazer para você um pouco mais de luz aí sobre esse tema 1102 do STF, para que você entenda como é que a gente chegou até aqui, para você entender um pouco melhor a tese, os efeitos da aplicação prática dessa tese e os limites dessa tese fixada pelo STF. Além disso, quis trazer para vocês também uma tese nova que a gente está desenvolvendo e acho mesmo que pode dar certo e acho que você pode aplicar aí no teu dia a dia com os seus clientes. Além disso, queria deixar aqui para você aqui no link embaixo o link para o texto completo, onde eu vou discorrer um pouco melhor sobre essa tese, deixar mais argumentos lá, mais citações, e você poderia copiar aí e utilizar na sua tese aí para fundamentar o direito do seu cliente. Por fim, queria te fazer um pedido. Se você gostou desse vídeo, desse canal e acha que isso é importante para você, se inscreva. Se inscreva e isso ajuda o nosso canal a crescer. Além disso, curta, compartilhe com outras pessoas. Esse canal tem a missão de colocar um tijolinho de cada vez para construir o seu futuro aí por meio do direito previdenciário. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho. Até mais!